Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui é o professor Reinaldo mais uma vez e trazendo aquele desafio para vocês de estar falando de coisas interessantes de história em apenas 10 minutinhos. Vamos lá então. Hoje aqui nós temos o mundo medieval além da Europa, África e Ásia. A gente vai falar das origens e expansão do islamismo. E para falar em islamismo, nós temos que falar da Península Arábica, que se divide em uma parte banhada pelo Mar Vermelho, lógico, aquele Mar Vermelho lá da Líbia, e uma parte coberta de desertos. Essa distinção gera diferenças culturais, lógico. São conhecidas como árabes e têm idioma de raiz semita, como os hebreus, e são sedentários e nômades. Então esses, prazer para vocês, são os árabes. Pétreas ou pedregosa é a grande variação climática. É uma região estéril no centro, ao norte e ao sul. Feliz nas porções sul e sudeste e tem um clima mais agradável e solo mais fértil. Tinha artigos de luxo, perfumes, incenso e seda. Dá um zoom aqui no mapa para vocês observarem como é que se comporta a Península Arábica. Você tem países como a Arábia Saudita, o Iêmen, o Omã, o Irã, o Afeganistão, com a capital Cabul, o Paquistão, Turquia, Síria, Israel, Cisjordânia, Jordânia, a Síria, o Líbano, então tudo aí presente. Essas são as regiões aí que a gente mais ouve falar quando a questão é sobre o conflito entre os Israel e Palestina, entre os árabes e o Oriente Médio. Lembrando que o Oriente Médio é porque existe o Oriente Próximo e o Oriente Médio, né? Aí a gente traz para vocês os lendários povos do deserto, que apesar de ser deserto, tinham agricultores, né, que habitavam os oásis, cultivavam oliveiras, trigo e a tâmara. Os pastores nômades, conhecidos como beduínos, andam em grupos armados e com rebanhos, carneiros, camelos. Disputavam os oásis através de conflitos tribais. Então, gente, a luta sempre foi por causa de terra fértil, por causa de água, né? São organizações tribais, com famílias, com ancestrais em comum. Os homens eram responsáveis pelos animais, o comércio, e as mulheres pela casa. Bem tradicional esse comportamento aí dos antigos povos árabes. A costa e as cidades. A produção dos artesãos gerava um comércio em feiras periódicas que se tornaram cidades, Yatrib e Meca. Ou seja, realmente é real isso aqui. As rotas comerciais, a feira, as antigas feiras que existiam, elas deram origem sim às cidades, a exemplos de Yatrib e Meca. Inclusive o nosso município aqui de Jiqué e cidades circunvizinhas, elas surgiram também por ser rotas comerciais, né? Como as famosas o tropeirismo, as tropas de mula, foi que fizeram surgir várias feiras aqui ao redor, e o nosso município de Jiqué é um exemplo bem claro disso aqui. Essas cidades comerciais, lógico, a tribo e Meca, atraíram caravanas e formaram uma camada de mercadores. Inclusive o próprio Maomé, fundador da religião islâmica, você vai ver que ele era um mercador. Até o século VII eram politeístas e acreditavam em uma descendência de Abraão. O principal local do culto é a Meca e no Cubo. A Pedra Negra, para aqui a imagem mostrando, que absorveu os pecados e está lá com símbolos de diversos clãs. Havia disputas de poder devido ao conflito de interesses das tribos. Essa aqui é a famosa Pedra Negra, que serve de ponto de peregrinação para os islâmicos, né? Então a obrigação de todo islâmico é ir, de toda pessoa que cultua a fé islâmica, é ir pelo menos uma vez na vida aqui nessa Pedra Negra. Nós temos aí o profeta, né, conhecer Maomé ou Mohammed, nasceu em 570 em Meca, desde cedo andou nas caravanas, conhecido como várias,
e conhecido como várias culturas e religiões. Então Maomé era um mercador, andava nessas retas comerciais e teve contato aí com várias culturas. Em 610, Maomé recebe a visita do anjo Gabriel e 3 anos depois já pregava o Islã, que quer dizer submissão total a Deus, como uma divindade única, ou seja, o islamismo foi aí a segunda ou terceira melhor religião monoteísta da história, né? Em 622, Maomé foge para Yatrib, né, que se chamará Medina ou cidade do profeta, e a Égira, como ficou conhecido esse episódio, marca o início do calendário muçulmano. Então, a Égira, ela marca o início do calendário muçulmano, é por isso que o calendário muçulmano islâmico é diferente do nosso cristão ocidental aqui. Né? Então, em 630, conquista a Meca, destrói os símbolos politeístas, ou seja, deixa de ser definitivamente uma cidade politeísta, e menos a Pedra Negra. A Pedra Negra ainda está lá até os dias de hoje. Mantém Meca como centro de peregrinação e unifica o Estado Islâmico. Reparem, Estado com letra maiúscula aqui. Então essa é a unificação do Estado Islâmico. Maomé foi o líder, tanto espiritual quanto político e militar, que faria uma revolução que se expandiria para o mundo como a Jihad embasada no Alcorão. A Jihad a gente sabe que é a Guerra Santa, né? Inclusive hoje aí a grande repercussão em torno dessa Jihad. Após a morte de Maomé em 632, Maomé não ressuscitou, a sucessão gerou disputas internas, como os xiitas, está aí até hoje, defendia que alguém da família do profeta, da linha do profeta, seria o líder, e os sunitas, que defendia que qualquer um aceito pela comunidade poderia ser esse líder. Aqui embaixo nós temos um mapa aí, que mostra a Arábia na época de Maomé, olha para aqui, era bem restrita. Aí as primeiras conquistas até 30 anos depois da morte de Maomé, né, olha, já foi seguindo a sua expansão, vai desde a Pérsia até a Tripolitânia, e as conquistas dos Omíadas até 750, Maghreb, Espanha, tá vendo? Foi a época que os mouros tomaram conta lá de Portugal, e o limite máximo da penetração dos árabes na França. Né? Então, um mapa bastante interessante e bastante informativo. A consolidação do islamismo no século X a XIV. Como que era a economia no Império Islâmico? Os árabes conquistaram os primeiros pontos que ligaram o Oriente e o Ocidente por terra e por mar, possibilitando o acesso a mercadorias da Índia, China e da África. Abásidas enfraqueceram o poder central, são derrotados pela Mongólia. Então, tinha que expandir o islamismo a todos os povos, unificar os povos árabes, controlar rotas e obter vantagens. Esse é que era o desafio, então, do Estado Islâmico, ou dos árabes. Um mapa bastante interessante aqui. Está aqui para você dar uma pausa e dar um zoom, se assim preferir. E as riquezas proporcionaram a criação de uma moeda própria para os muçulmanos, que era o dinar de ouro. E a agricultura desenvolve na região do Mediterrâneo, novas técnicas de gêneros foram introduzidas, como a cana-de-açúcar e o arroz, fazendo base aí da agricultura dos islâmicos, dos muçulmanos. Aspectos culturais do Império Islâmico, a gente vai ter que o próspero comércio proporcionou a troca cultural entre as cidades do Império. Costumes gregos, chineses e hindus foram incorporados, ou seja, o Império Islâmico ele não se fechou totalmente quando eles iam conquistar, no processo de conquista das terras. Geralmente eles assimilavam parte dessa cultura dos outros povos e também introduzia a sua própria cultura nesses espaços. Né? Escolas foram criadas nas grandes cidades e são responsáveis por processos técnicos e científicos. Produziram obras de Platão e Aristóteles para o árabe. Lembrando que o árabe é uma língua sagrada, né? E por isso que houve aí essa adaptação, essa tradução dessas obras. Eles não leram no texto original.
Isso era uma forma de disseminar a língua sagrada que era o árabe, que é o árabe. Né? Então, grandes avanços técnicos e científicos eles podem ser notados até hoje em nossos dias. As artes e a ciência, eles criaram os algoritmos de 0 a 9, né? O indo-arábico, que a gente usa até hoje. O papel e técnicas de navegação foram aprendidas com os chineses. Então, aí é uma troca cultural. Né? A literatura se destaca, como exemplo aí as Mil e Uma Noites, né? E na arquitetura e os palácios são característicos. Como a alquimia, produziam álcool e sabão e novos processos químicos e ácidos específicos que preparam vidro. Então, gente, é muito interessante quando a gente estuda a questão da cultura islâmica para além da Europa. Nós ficamos até certo ponto fechados, né, no continente europeu, e a gente sabe pouco ainda sobre o mundo além da Europa. Né? Como que era a administração da justiça a esse tempo, que era necessário um juiz que examinasse os conflitos, que era o cádi, tinha casamentos, testamentos, ou seja, tudo que envolvia aí a questão administrativa da justiça. Né? Ricos comerciantes e lojistas que conheciam as leis e a religião podiam atuar como juízes, pregadores e professores, que é o ulimãs. Como que era a situação das mulheres aí até então? Mulheres pobres ajudavam os maridos no trabalho, em casa, e as ricas viviam em partes isoladas, que era o harém, né? Até casamentos e festas. A poligamia dos homens era limitada até 4 esposas. Então, é puro mito esse negócio de pensar que o árabe islâmico ele pode ter quantas esposas quiser. Não, é limitado até 4 esposas, que é de propósito, né? Que isso tem a ver com a disseminação aí da fé islâmica. Os escravos deveriam ser tratados com dignidade, como soldados e guardiões, ou em serviços domésticos. Então a escravidão não era avassaladora e injusta como a gente pensava. Né? Tinha que se manter a dignidade e o tratamento dos escravizados. Então, esse é a nossa mini aula. Né? Então, eu recomendo a vocês a leitura aí do livro que a gente está discutindo. E não fiquem com dúvida não. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, entre em contato com a gente aqui no meu e-mail, vai estar aí na descrição. E a gente pode estar conversando e sanando aí essas perguntas. Ok? Muito obrigado, até a próxima. Valeu!